bom dia a todos. Agradeço a presença de todos, em particular das senhoras e dos senhores jornalistas, e o alinhamento desta conferência de imprensa é o seguinte: haverá uma pequena apresentação de um vídeo de promoção da candidatura do Porto à Agência Europeia do Medicamento. Depois, o Sr. Vereador Ricardo Valente, Vereador da Câmara Municipal do Porto, apresentará a candidatura e eu direi algumas palavras do ponto de vista do enquadramento desta candidatura como uma candidatura de Portugal, e depois estaremos disponíveis todos, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, eu próprio, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus e o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, para responder às perguntas que entenderem fazer. Julgo que podemos passar ao vídeo e nós iremos ver ali. Nós vamos começar com o vídeo. Credo che questo sia il momento giusto per venire a Porto, perché c'è sempre, si sente l'energia positiva nella città, la possibilità di fare nuove cose, la rete di persone internazionali che si trovano e si conoscono, e è questo probabilmente che affascina le persone che decidono di restare. The people seem to get more closer and it get warmer. And not the other side around. I think family is more important here. And that's also what you find with the people that I met. More family. Vivre à Porto, c'était comme faire une promenade lente, contemplative. Et j'avais toujours des choses à voir, des gens à regarder, à découvrir. The reason why we work here is because we have access to really talented people. Our location in the city centre means that we have access to a really wide pool of talent because the transport links are good. Language skills are also very good here, which is important for us. And we find it easy to travel here from locations such as the UK because the international travel is good and it's in the same time zone. Porto somehow strikes a fantastic balance for anyone who lives here, because you have the city, you can have the density, but you have these moments of relief. And it's a visual thing, but that visual thing is also something that is a physical thing, that your eyes can rest because you have the river, because you have the sea, because you have the hillside suddenly with the garden there. The city is changing, but in a good way. I think it keeps its old school charm to a certain point, but it's also very moving and culturally very interesting what's happening for a city of that scale. Nasci aqui, estudei aqui, vivo aqui, viajo muito, sou obrigado, mas é o cidadão que sinto melhor. Gosto imenso daquilo que a cidade me oferece quando saio da porta, imediatamente quando saio da porta. Public transport is good and you can walk anywhere in the city. Porque são muito próximos e é fácil alguém que vem de fora, de repente, emergir aqui e ter acesso a tudo isto e contactar e conhecer. A autenticidade das pessoas do Porto, a forma como elas lidam com quem nos visita, acho que é uma coisa que toda a gente assinala. Não há coisa do forasteiro, sabes? Somos todos do Porto. É uma coisa que eu acho que é muito especial. No fundo é o que as pessoas tendem a chamar a qualidade de vida. Acho que qualquer pessoa de qualquer parte do mundo consegue se encontrar aqui no Porto. O Porto é um Porto, digamos assim. Eu não sou de cá, eu vivo cá. Gosto de estar cá. Vem lá, vai experimentar. Não há como o próprio experimentar para tirar uma conclusão. Bom, a ideia agora era... Bom, é que eu não consigo navegar o site diretamente aqui, portanto. Mas não consigo, não vai dar. Portanto, nós depois temos um site, enfim.
O site da candidatura basicamente explana aquilo que é as condições fundamentais do lado da cidade para acolher a agência. E temos um chat online. Nós já tivemos perguntas ontem à noite que já foram respondidas hoje de manhã relativamente aos preços das escolas internacionais na cidade do Porto e, portanto, de facto funcionou, portanto a interação funcionou relativamente às questões que estão a ser colocadas. Portanto, a ideia também do lado do site, o site é uma base estática hoje, neste momento. A ideia é alimentar o site agora com conteúdo. Portanto, e a ideia que nós definimos na Comissão Nacional foi que estes conteúdos funcionem muito numa lógica vídeo, portanto, mostrarmos o lado visual mais do que a questão dos números e do texto. Portanto, e nós termos uma lógica muito visual do ponto de vista daquilo que são os temas que balanceiam e credibilizam a candidatura portuguesa. Mas eu se calhar passava para os slides, pronto, para no fundo caracterizar um bocadinho Pedia para me porem o PowerPoint, por favor. Vamos ver se eu consigo. Agora o apontador. Sim. Pronto, basicamente a questão número 1, do ponto de vista de candidatura nacional, é a questão, ou era a questão das localizações do ponto de vista da agência. Portanto, nós no Porto, a cidade do Porto, identificou um conjunto de espaços que numa fase inicial eram espaços que percorriam a cidade até à zona da Asparela, e portanto íamos desde a zona da Asparela até à zona do centro da cidade, e nós no final decidimos fechar a candidatura com um conceito de Porto City Center, ou seja, oferecer uma localização que estivesse no centro do Porto. Definimos 3 localizações no centro do Porto, 3 localizações que cumprem os requisitos do ponto de vista de espaço. Portanto, 2 edifícios existem já, precisam de obras de adaptação, Dom João I e Palácio dos Correios, e propomos uma terceira alternativa, que é um conjunto de edifícios para construir de novo, mas que são construídos no espaço para a EMA estar no dia 1 de abril de 2019 apta a funcionar. E, portanto, aqui basicamente a ideia foi não constrangir a decisão a uma única localização, mas oferecer 3 localizações com metro e direto a uma distância muito curta. A questão também fundamental é a questão que a EMA também coloca, que é a questão da futura capacidade de expansão dos edifícios. E, portanto, também foi uma questão que foi colocada, portanto, e qualquer destes 3 edifícios cumpre também o requisito da expansão futura do ponto de vista de crescimento da agência. Portanto, só em termos de umas breves imagens, portanto, Palácio Atlântico, centro da cidade, onde hoje está um banco de referência português e, portanto, que irá sofrer obras de adaptação, construção de uma área que também vai ser necessária, mas que irá cumprir os requisitos. Portanto, e em cima tem mais ou menos o projeto final que irá decorrer deste quarteirão de Dom João I. O segundo, Palácio dos Correios, exatamente ao lado da Câmara Municipal de Porto, Avenida dos Aliados, em cima, e, portanto, com um projeto também de alteração do prédio atual, reabilitação e adaptação do prédio atual para a EMA, também cumprindo também o princípio de termos o edifício pronto em abril. E o último, o terceiro, que é um projeto novo, raiz, numa zona também perto do centro, digamos, já estamos aqui a 800 metros do centro, zona do Bonfim, onde estão muitas empresas tecnológicas a centrar as suas operações na cidade do Porto,
em frente a um liceu icónico da cidade de Alexandre Herculano, e temos uma proposta de edifício completamente nova para a EMA. Bom, correndo agora de uma forma muito rápida os vários critérios. Portanto, nós tínhamos que demonstrar um conjunto de condições do ponto de vista de candidatura. O primeiro era a questão da acessibilidade. Portanto, e do lado da acessibilidade, de facto, o aeroporto do Porto tem condições únicas, quer do ponto de vista de qualidade, quer do ponto de vista de capacidade de expansão futura. Portanto, o Porto hoje tem ligações diretas a 81 aeroportos diferentes, localizados em 72 cidades e em 22 países diferentes. E depois fizemos também a evidente utilização da ponte aérea Porto-Lisboa para otimizar a acessibilidade da cidade do Porto. E, portanto, e se nós utilizarmos a ligação da ponte aérea Porto-Lisboa, conseguimos aumentar o acesso para 118 aeroportos e chegarmos a 106 cidades. E a questão-chave aqui é, de facto, o facto de, em média, a distância em horas do Porto para as cidades capitais dos Estados-membros ser inferior a 4 horas. E, portanto, esta é, de facto, uma enorme ou uma vantagem interessante do ponto de vista da localização portuguesa. Mais ainda, a questão do acesso depois ao centro da cidade, portanto, 30 minutos para chegar ao centro da cidade. O Porto não tem comboio do aeroporto ao centro da cidade, mas tem metro, tem autocarro ou tem táxi. E, portanto, a questão do metro é relevante também. O metro do Porto tem tido um crescimento excelente, tem vindo a crescer consecutivamente. A questão da qualidade também do lado do metro e também dar nota, de facto, hoje a rede de autocarros da cidade do Porto é já a maior do mundo com Wi-Fi e vai ter já um grau de energia limpa que já é superior a 50%. Portanto, temos, de facto, uns transportes públicos que são green energy, que também é importante do ponto de vista de uma candidatura para o século XXI. Em termos de oferta hoteleira, esta é a oferta hoteleira que nós temos disponível hoje. É importante dizer que nós fizemos aqui um exercício de uma oferta hoteleira hoje e oferta hoteleira disponível à data de abril de 2019. É importante dizer que à data de abril de 2019 irá haver no Porto mais 21 hotéis e, portanto, a nossa capacidade instalada do ponto de vista da oferta de hotelaria, sobretudo nos 4 estrelas e 5 estrelas, vai mais que duplicar e, portanto, a oferta mais que garante o requisito da EMA, e o requisito da EMA é bastante agressivo deste ponto de vista. Portanto, a EMA recebe mais 30 mil pessoas por ano, tem um pico diário que atinge no máximo do dia 350 necessidades de quartos na cidade e, portanto, o Porto cumpre com a oferta hoteleira que vai ter à data de abril de 2019, de forma folgada, a questão também da oferta hoteleira. Oferta escolar, enfim, que é um ponto-chave. Nós estamos a falar de uma agência que tem 640 filhos do staff da EMA em idade escolar, dos quais 90% são pré-universitários. Portanto, o número de pessoas que está na parte universitária são 74 atualmente. Enfim, nós depois também não sabemos o que é que irá acontecer no futuro, quantas destas pessoas vêm, quantas novas pessoas vêm. Portanto, mas tínhamos que garantir, de facto, aqui também o acesso à educação. O Porto tem 4 escolas internacionais. No Porto tem, no Grande Porto, mais. Portanto, se nós entrarmos com a área metropolitana, nós temos mais capacidade de oferta. Mas a oferta que nós hoje temos, do ponto de vista daquilo que são creches, jardim de infância, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo secundário, enfim, nós não podemos aqui as universidades, porque, enfim, a oferta universitária é conhecida do ponto de vista da Universidade do Porto, garante também, de facto, aquilo que são as necessidades do lado da EMA. Nós, é importante dizer que falamos com todas as escolas internacionais do Porto, seja o Colégio Alemão, o Lycée Français, o Colégio Inglês e o CLIP, do ponto de vista de lhes dar conta daquilo que é preciso fazer do ponto de vista deste acolhimento destes estudantes na cidade do Porto. Bom, aqui tem do lado da universidade os cursos que são ministrados em inglês. Nós no Porto, neste momento, temos uma oferta bastante interessante, diria. Portanto, nós na área de medicina e saúde já temos 43 cursos ministrados em inglês e, portanto, o que é relevante para um total de 178 cursos
que já têm o inglês como a sua língua de curso. Portanto, o que significa que, de facto, nós aqui também temos, digo eu, uma oferta bastante interessante do ponto de vista daquilo que é a UP, sem falar da UEM, que está muito perto do Porto, ou da Universidade de Aveiro, que também está relativamente perto do Porto, e que são áreas de influência do Porto. Bom, e depois diria-lhe a questão do balcão único, que foi falado, que é uma grande ideia que a Comissão Nacional teve e que, de facto, que é excelente, a ideia de termos aqui o one-stop shop do ponto de vista de acolhimento da EMA. Portanto, basicamente é algo que eu penso que dá a garantia de uma transição suave do ponto de vista do acolhimento, e que, de facto, a Comissão Nacional, quando nós chegamos, tinha esta ideia, que é uma ideia excelente do ponto de vista, digamos, de transição. Este balcão único, basicamente, o que procura fazer é interagir com as pessoas da EMA. Nós, a única novidade que aqui colocamos do ponto de vista da candidatura do Porto foi ligada à área da saúde, portanto, que tem a ver com a criação de um chamado concierge de saúde. Na prática, o que é que isto significa? Significa garantir aos membros da EMA um acompanhamento direto do ponto de vista do sistema de saúde hospitalar nacional, e, portanto, isto garante que eles tenham quase um gestor que lhes trata de marcações, e, portanto, temos aqui um problema de linguístico que, de facto, tem que ser resolvido numa fase inicial, e, portanto, foi uma ideia do Dr. Eurico Castro Alves excelente, digo eu, do ponto de vista de dar aqui um valor acrescentado do ponto de vista do serviço de concierge de saúde. E outra ideia que também tivemos, e depois, enfim, teremos que ver isto do ponto de vista administrativo, que é procurar garantir que o staff da EMA tenha um registro automático à entrada do país com um número de utente no nosso Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu penso que isso também é uma questão muito, muito relevante do ponto de vista de um staff que é um staff relativo, eu não lhe diria, é um staff pouco novo, ou seja, a EMA, de facto, tem uma característica em que nós temos mais de 75% das pessoas têm mais de 35 anos. Nós temos um núcleo de crianças muito relevante e, portanto, a questão, de facto, da saúde, do acolhimento e da qualidade de vida do ponto de vista do staff é fundamental do ponto de vista da agência. Portanto, estas são as grandes notas do ponto de vista da candidatura. Obrigado. Agradeço ao Sr. Vereador, Dr. Ricardo Valente, e, se me permitem, umas pequenas palavras iniciais para principiar a nossa conferência de imprensa. Gostava de procurar sumariar em meia dúzia as razões que levam Portugal a apresentar esta candidatura à relocalização da Agência Europeia do Medicamento. A primeira razão é porque Portugal quer participar ativamente nas negociações em torno do processo de saída do Reino Unido da União Europeia e nas suas consequências em todas as dimensões. E uma das dimensões é, evidentemente, a necessidade de relocalizar agências europeias que estão hoje localizadas no Reino Unido. Nós estudamos atentamente as nossas próprias probabilidades de candidatura a essas agências e decidimos apresentar uma candidatura à Agência Europeia do Medicamento. Portanto, não apresentamos a candidatura à agência bancária. Há outros Estados-membros que apresentam duas candidaturas à relocalização das duas agências, cuja decisão de relocalização será tomada ainda este ano. Portugal preferiu concentrar a sua candidatura na área que lhe parece mais forte, em relação à qual pode dar um maior contributo, que é, no caso, a área do medicamento, e apresentamos, então, uma candidatura à relocalização da Agência Europeia do Medicamento. Mas, portanto, a primeira razão é que, também assim, participamos ativamente, contribuímos ativamente para que a União Europeia possa resolver de forma o mais positiva possível este desafio que lhe é colocado pela decisão de saída do Reino Unido. A segunda razão é que, ao fazê-lo, afirmamos mais uma vez a vocação europeia de Portugal
e o sentimento europeísta que é largamente prevalecente no nosso país. Portugal pertence ao centro da Europa, embora esteja geograficamente numa das suas periferias, está do ponto de vista que interessa, que é do ponto de vista histórico, do ponto de vista da adesão ao projeto europeu e do ponto de vista da sua localização em relação ao futuro do projeto europeu, bem no centro do projeto europeu, bem no centro da União Europeia. E, portanto, entendemos que Portugal, pelas suas características de país europeu, de país seguro, de país de grande qualidade de vida, de país empenhado na integração, de país habituado a receber gente de variada proveniência e a trabalhar com todos, Portugal é um bom destino para a Agência Europeia do Medicamento. A terceira razão é que entendíamos, como se veio verificar, que facilmente encontraríamos uma candidatura nacional em que todo o país se revisse, que, examinando as várias possibilidades, através de uma Comissão Nacional de Candidatura, a possibilidade de que fosse decidida seria aquela que encarnaria imediatamente o que seria, desde o princípio até ao fim, uma candidatura de Portugal, uma candidatura do país inteiro. A quarta razão, e a razão pela qual apresentamos a candidatura do Porto, é que o Porto cumpre todos os requisitos apresentados nos termos de referência ou no caderno de encargos publicado pela Comissão Europeia e aprovado pelo Conselho. Não me vou demorar nesta razão, visto que justamente o Sr. Vereador Ricardo Valente ainda agora mostrou como é que o Porto cumpre folgadamente todos os requisitos apresentados para a candidatura. A quinta razão é que, ao apresentarmos a candidatura do Porto, projetamos o Porto, a sua sociedade e as suas instituições em domínios que são absolutamente essenciais para a questão de que aqui se trata. Apresentamos a candidatura não apenas de uma cidade, mas apresentamos a candidatura de um meio universitário, de um meio científico, de um sistema tecnológico e de inovação e de um cluster industrial em torno da saúde, que é hoje um dos polos competitivos à escala mundial no desenvolvimento das ciências da saúde, das tecnologias de saúde e da economia da saúde. E é esse o sentido da nossa candidatura. Apresentar não apenas um território, uma cidade, com todas as suas condições de acessibilidade, conforto, de qualidade de vida, como também um sistema português, de desenvolvimento português, em torno da saúde, na dimensão científica, na dimensão académica, na dimensão educativa, na dimensão tecnológica e na dimensão económica, e é esse sistema que corporiza e dá força à nossa candidatura. E a sexta e última razão é que, ao fazê-lo, não apenas apresentamos a candidatura de uma cidade, como apresentamos uma candidatura de uma região. Porque, como o Sr. Vereador ainda há pouco disse, quem fala no Porto não fala apenas nas universidades do Porto, fala também nas universidades de Braga, nas universidades de Aveiro, na Universidade de Coimbra. Quem fala no Porto fala não apenas numa cidade encerrada entre a circunvalação e o Rio, fala na sua área urbana, na sua área metropolitana e nas ligações que fazem com que ela seja uma das centralidades da grande fachada atlântica do país. E, portanto, o que nós estamos a fazer com esta candidatura é também a projetar Portugal e a projetar uma nova centralidade para a Europa. Estas são as razões, do meu ponto de vista, muito sumariadas, as razões que justificam esta candidatura, a apresentação de uma candidatura portuguesa à agência, à relocalização da Agência Europeia do Medicamento e a forma como essa candidatura é assumida e a candidatura em concreto da cidade do Porto para a futura localização da agência.
Nós sabemos que este é um processo muito complexo, sabemos desde a meia-noite de ontem que 19 dos 27 Estados-membros interessados apresentaram candidaturas de cidades. Essas candidaturas são, em geral, fortes e esse facto é um facto com que nós convivemos bem, porque justamente permite que a escolha seja criteriosa, porque o que há a escolher, o material que há a escolher, as candidaturas apresentadas são de boa qualidade e o facto de o serem torna ainda mais importante e torna ainda mais ambiciosa a nossa candidatura nacional. O processo está apresentado nestes termos, haverá uma primeira análise das candidaturas apresentadas no próximo mês de setembro do lado da Comissão Europeia e depois o processo de decisão, através de um sistema de votações sucessivas, começará no próximo mês de outubro, de forma a que a nova localização da agência possa estar encontrada até ao fim deste ano civil. E agora eu, Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Secretário de Estado da Saúde ou outras pessoas, estamos disponíveis para todas as questões sobre esta matéria que queiram apresentar. E agradeço também a presença aqui de várias das instituições e organismos que têm colaborado na organização da campanha e que serão muito importantes no desenvolvimento da campanha, designadamente o Instituto de Turismo de Portugal, a Agência Portuguesa para o Investimento e o Comércio Externo, em rigor, a Agência para o Investimento e o Comércio Externo Português, os organismos do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia aqui presentes e, evidentemente, os últimos são os primeiros, a Câmara Municipal do Porto e a Junta Metropolitana do Porto, que julgo que também participou ativamente e participará ativamente neste processo. Claro, é para isso que está. Gostava de saber, por parte do Dr. Rui Moreira, se considera que esta mudança do Governo, porque inicialmente a candidatura estava a ser apresentada para Lisboa, se deveu ao facto da grande pressão que existiu por parte do Porto. E se assim foi, se vale a pena resistir nesse sentido, ao centralismo que normalmente o Porto acusa Lisboa. Muito bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, Comunicação Social. Sabe que quando chegamos ao ponto onde nós chegamos, o que é importante é perceber que há aqui uma alteração de paradigma. E isso saliento aqui a importância e a relevância que existe hoje e o reconhecimento que existe hoje no país de que, por um lado, se tem que olhar o país nas suas várias componentes e com as sinergias que cada uma das regiões pode dar e cada uma das cidades pode dar para o todo nacional. Por outro lado, salientar, e eu já o fiz logo na primeira fase, que o Governo soube interpretar esta pretensão do Porto e avaliá-la, e, portanto, o facto de ela ter sido avaliada positivamente representa uma abertura de espírito que eu saliento por parte do Governo. Finalmente, dizer que, acima de tudo, eu disse-o ontem, e não queria ser mal interpretado, isto também só é possível hoje. Há 10 anos ou 12 anos atrás, o Porto não teria seguramente os recursos necessários para poder ombrear a uma candidatura desta natureza. Basta pensar o que aconteceu com a universidade, o que aconteceu com as infraestruturas, o que aconteceu com o aeroporto, o que aconteceu com o seu tecido empresarial e económico. Portanto, nós estamos aqui num processo que é importante, em que o país passa a ser, se quiser, um país policêntrico, e se assim for, esperamos que na próxima candidatura que surja, não só o Porto mais uma vez esteja presente, mas também surjam outras cidades, outras regiões interessadas. E, portanto, queria aqui salientar mais esta importante de uma certa equidade e também da dispersão. Parecia-nos a nós, e eu tive o cuidado de chamar a atenção na primeira carta que escrevi ao Sr. Primeiro-Ministro, que de facto considerar a possibilidade do Porto se candidatar, e parecia que o Porto se encaixava nos critérios, como se veio a verificar, teria também uma vantagem de dispersão geográfica, na medida em que Lisboa tem, como sabem, 2 agências, que na altura não foram sequer disputadas, porque ao tempo em que essa decisão foi tomada, era inevitável que essas 2 agências tivessem vindo para Portugal, ainda bem que vieram para Portugal, ainda bem que vieram para Lisboa.
começo por perguntar por que razão é que a candidatura da cidade do Porto acontece em Lisboa e pergunto também ao Sr. Ministro Santos Silva uma outra questão que está a marcar a atualidade, como é que responde ao Presidente do Parlamento Europeu que pede sanções urgentes sobre a Venezuela? Eu julgo que a primeira pergunta é para mim, não é? Bom, eu relativamente a essa matéria devo dizer que venho a Lisboa com muito agrado, principalmente para uma conferência de imprensa na presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Por acaso dei ontem uma conferência de imprensa no Porto, em que expliquei à cidade do Porto as razões pela qual o Porto se tinha mobilizado para poder apresentar esta candidatura. Se amanhã tiver que o fazer em Bruxelas ou em Londres, farei com a mesma vontade. Em Bruxelas só não posso fazer em Flamengo, mas se for em francês consigo fazê-lo. Não era mais lógico que a apresentação tivesse decorrido na cidade que é candidata? Eu não tenho, como digo, não tenho esse problema. A capital de Portugal é Lisboa, esse é um facto indisputável. É aqui que está o Governo. Ainda por cima o Sr. Ministro é do Porto. Não tenho esse complexo, confesso. Não vivo com esse complexo, nem acho que a cidade do Porto faça. Ontem demos uma conferência de imprensa na Câmara Municipal do Porto, em que a Comunicação Social esteve presente, exatamente para explicar o que é que, a nosso ver, eram os argumentos que eram importantes e aquilo que tem que ser a mobilização de todos e de todas as instituições, no sentido de conseguirmos o desafio final. Estamos longe de o conseguir. O desafio final é nós sabermos, em novembro, se as coisas correrem bem, perante uma grande concorrência, podermos ter para Portugal a sede da EMA. Muito obrigado. A resposta que não se deve dar à sua primeira pergunta seria esta, que é um especial prazer para 3 pessoas do Porto darem esta conferência de imprensa em Lisboa. Mas essa é a maneira como não se deve responder. A maneira como se deve responder é que estamos hoje a fazer a apresentação nacional da candidatura e, portanto, faz-se do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tem doravante a responsabilidade de conduzir a campanha portuguesa de forma a que ganhemos a votação e sejamos escolhidos para a futura localização. O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem a sua sede em Lisboa, aqui no Palácio das Necessidades, é aqui que se faz a conferência de imprensa. Eu, no fim, prestarei as declarações que responderei a perguntas sobre outras áreas. Vamos concentrar-nos sobre, neste caso, sobre a Agência Europeia de Medicamentos. Para Portugal, as principais vantagens de termos uma EMA no Porto, ou em qualquer cidade portuguesa? Talvez o Sr. Secretário de Estado da Saúde seja particularmente habilitado para responder. Obrigado, Sr. Ministro, Presidente da Câmara, Srs. Jornalistas. Eu acho que aqui razões de vária índole. Há razões políticas e de desígnio nacional que o Sr. Ministro já referiu, há razões ligadas com a própria autarquia, e eu diria que a região norte toda, que o Sr. Presidente da Câmara também já teve a ocasião de explicar, mas há razões muito intrínsecas ligadas à saúde. Eu recordo para os jornalistas que nós temos um Serviço Nacional de Saúde que é considerado dos melhores a nível europeu e mundial. Nesse SNS temos o Infarmed, a nossa agência portuguesa de regulação do medicamento, que é das mais conceituadas a nível europeu. Isto é muito importante e também será seguramente um dos fatores nesta discussão das várias propostas a ter em consideração. Temos um setor ligado à economia da saúde, no Health Cluster, que do ponto de vista da exportação é dos mais até dinâmicos, muito superiores a outros setores de atividade mais clássicos e que por vezes não é tão conhecido, mas temos acima de tudo uma rede do ponto de vista de investigação e do ponto de vista de formação pré e pós-graduada, com universidades da área da saúde e com institutos de investigação extremamente conceituados, que é muito poderosa. Eu acho que essas são vantagens seguramente e fatores preponderantes na própria discussão deste projeto. Agora, isto é uma coisa benéfica. Nós temos capacidade com esta rede de poder prover e fornecer à agência meios para ela não só assegurar a continuidade do trabalho que tem feito, como até, na nossa opinião, até poder, em algumas atividades, até poder melhorar, mas temos seguramente também a outra via, que é a agência em Portugal, irá seguramente trazer não apenas notoriedade à área de saúde e do medicamento em Portugal, mas irá trazer novas oportunidades para as nossas instituições, normalmente em termos de desenvolvimento e termos de investigação, novas oportunidades para os nossos
investigadores e peritos. Nós temos, recordo, inúmeros licenciados nestas áreas ligadas à EMA, com projeção internacional, e que poderão, estando a agência em Portugal, ter outras até oportunidades de desenvolvimento, não apenas pessoal, mas das próprias instituições onde trabalham. E, portanto, pensamos que é um caldo de cultura único, uma oportunidade única, para conseguir, de alguma forma, catapultar o nosso sistema de saúde português, o nosso sistema de saúde em termos de investigação, de ensino superior, e o nosso sistema de saúde em termos de projeção do ponto de vista económico para outro patamar. E, portanto, pensamos que é uma oportunidade única de colaboração com a EMA e da EMA colaboração com o país. A questão que eu queria colocar tem a ver também com a capacidade de dar ou não emprego à EMA aos portugueses. Se teremos ou poderemos vir a ter portugueses a trabalhar nesta agência, se é que não temos já, e quando diz que gostaria que a investigação tivesse um incremento, em que é que se refere mais propriamente? Nós, felizmente, já temos inúmeros portugueses a trabalhar na EMA, em lugares até de destaque, mostrando o reconhecimento das competências dos nossos profissionais. E a verdade, seguramente, que estando a EMA em Portugal, a entrada de novos elementos é utilizada nos concursos mais da Comunidade Europeia, portanto, mas teremos oportunidades, que eu diria, importantes, tanto cá à agência, se tivermos e temos recursos e profissionais com elevada competência, e até na própria dossiê da candidatura já foi discutido a capacidade das universidades portuguesas em poder formar especificamente técnicos para algumas das áreas que a própria EMA também pretende. E, portanto, eu acho que há aqui duas áreas diferentes. Uma, a existência atualmente de profissionais com essa competência, e uma segunda, uma capacidade também de, num curto espaço de tempo ainda, podermos, em termos de pós-graduação, capacitar os nossos profissionais para desígnios ou exigências ou necessidades que a própria EMA pode ter ao mudar-se para Portugal. Isso, se não se importa, gostaria de fazer também uma questão ao Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Como é que olha para esta candidatura, digamos que teve que ser feita em 15 dias, após a aceitação portuguesa, e agora, nestes próximos tempos, qual vai ser a sua posição, uma vez que também nos encontramos em ano de autárquicas? Bom, o facto de ser um ano de autárquicas só me complica a minha agenda, como compreenderá, não é a questão que se coloca. Em primeiro lugar, dizer que foi um trabalho fantástico feito pela Comissão Nacional, em que indicamos duas pessoas muito competentes, o Eurico Castro Alves e o Ricardo Valente, pessoas com competências diferentes nesta área. Havia aqui uma vantagem. Nós temos uma agência no Porto, chamada Invest Porto, que estava preparada com um conjunto muito grande de recursos, nomeadamente a nível de informação sobre a cidade, que estava preparada para investidores estrangeiros, que têm procurado a cidade, e, portanto, tínhamos uma base de dados, se quiser, muito relevante, o que nos permitiu responder ao desafio temporal. E permitiu ajudar a Agência Nacional a tomar esta decisão. Isso, de facto, é bom que as cidades estejam a ser organizadas e, portanto, esse aspecto está cumprido. A questão seguinte agora, todo este é um trabalho e que vai envolver naturalmente a diplomacia, está aqui o Sr. Ministro, que definirá as condições em que deve ser feito. Apenas direi que, do ponto de vista da cidade, naquilo que é a sua representação, quer através do município, quer através das suas instituições, seja a universidade, seja a indústria, seja a academia, seja pessoas muito importantes que nós temos e que podem contribuir, com certeza que se pedirem o nosso apoio, nós estaremos disponíveis, mas aqui é um trabalho naturalmente a nível do Governo, há sempre um trabalho diplomático e nós só posso salientar que ultimamente Portugal tem sabido desempenhar isso muito bem, a diplomacia portuguesa tem conseguido muito bons resultados, isso naturalmente é um trunfo importante para uma cidade como o Porto, e para um país como Portugal, sabermos que somos bem vistos e temos, de facto, uma candidatura forte. Se a candidatura não fosse forte, não valeria a pena grandes esforços. Eu tenho uma enorme convicção de que esta nossa candidatura tem componentes muito importantes em termos daquilo que é, no fundo, os aspectos que o Sr. Ministro já salientou e com os quais eu não vou repetir. Olá, bom dia. Gostava de colocar 3 questões. Algumas das características que aqui foram destacadas, como próprias do Porto, nomeadamente ao nível, por exemplo, da capacidade hoteleira, da oferta a nível de formação, de escolas,
da qualidade de vida, são características que podemos, por exemplo, também encontrar em Barcelona, para dar um exemplo. E, nesse sentido, eu perguntava em que é que o Porto se distingue das outras cidades europeias que estão a concorrer. Gostava também de saber se estão identificados as situações ou as características em que pode ser mais difícil concorrer com as outras cidades. No fundo, aquilo que estarão identificados como os pontos fracos da candidatura. E, finalmente, gostava de perguntar porque é que foi tomada a decisão de não concorrer a outra agência bancária. Se considerou que Portugal não reunia as condições ou qual é a vantagem de não ter concorrido, no fundo. Obrigada. Muito obrigado. Começo eu. Não nos parece que a nossa candidatura, a candidatura portuguesa, tenha pontos fracos. O nosso trabalho, a partir de agora, é um trabalho em duas dimensões complementares. Em primeiro lugar, é um trabalho no sentido de tentar criar um ambiente o mais favorável possível à plena apreensão dos méritos da candidatura apresentada. É um trabalho que nós vamos fazer numa primeira fase até ao fim de setembro. O fim de setembro é o prazo a partir do qual a Comissão Europeia produzirá uma análise técnica às candidaturas, de forma a informar a decisão seguinte, que é uma decisão de natureza política. E depois há uma segunda etapa, igualmente importante, que é a etapa em que Portugal vai tentar encontrar 14 votos a favor da sua candidatura. Porque, a partir do momento em que encontrar 14 votos a favor da sua candidatura é vencedora. Sabemos que, ao mesmo tempo, 18 Estados-membros da União Europeia, todos os nossos amigos, porque pertencemos todos à mesma União, que vão fazer exatamente o mesmo. Mas isso é o nosso trabalho diplomático. Nós entendemos que temos bons argumentos a nosso favor, alguns têm a ver com as características do nosso país, designadamente o seu cosmopolitismo, a sua segurança, a sua tranquilidade, a sua natureza pacífica. O que nós sabemos já que constitui uma resposta clara e óbvia às expectativas dos funcionários da EMA que vão deixar Londres e querem trocar Londres por localizações ainda mais favoráveis. E temos outras características ligadas à própria candidatura que apresentamos, ligadas ao Porto, seja do ponto de vista da sua localização e das suas condições, seja do ponto de vista da densidade e da riqueza do seu sistema próprio em torno da saúde. Sistema, como disse, ciência, academia, tecnologia e economia. E, portanto, são esses os nossos argumentos, são esses os nossos trunfos, é com isso que nós vamos trabalhar, sabendo que é um processo muito difícil, ninguém o esconde, mas é tão difícil para Portugal como é difícil para os outros 18 Estados-membros que apresentaram a candidaturas. No limite, talvez para os seus jornalistas terem informação necessária para a opinião pública compreender bem de que é que se trata agora, como disse, até ao dia 30 de setembro a Comissão apresentará uma primeira análise técnica dos dossiês e, portanto, das candidaturas apresentadas e, a partir do dia 20 de novembro, numa das formações do Conselho de Ministros, neste caso a formação chamada Conselho de Assuntos Gerais, nos quais Portugal está representado pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, à margem desse Conselho, por votação secreta, começará um sistema de votações. Em várias voltas, pode haver 3 voltas possíveis, no limite até a escolha pode ser motivada não por votação, mas sim por tiragem à sorte, se chegássemos ao fim com 2 candidatos empatados, mas nestas 3 voltas vão caindo, digamos assim, candidaturas até ser escolhida a localização final. E, portanto, nesse processo em que cada Estado tem um voto, evidentemente que os alinhamentos que os Estados vão fazer, a forma como vamos votando uns nos outros, tudo isso faz parte da nossa própria arte e tudo isso é importante para a determinação do resultado final. Agora, uma coisa é certa, não há, por melhor que seja a diplomacia, e na minha modesta opinião a diplomacia portuguesa
é muito boa, estou à vontade que não sou diplomata, mas por melhor que seja a diplomacia, ninguém consegue transformar numa candidatura vencedora uma candidatura que não tenha condições para o ser. E, portanto, o trabalho que nós fizemos até agora é um trabalho absolutamente essencial, porque foi o trabalho que permitiu apresentar uma candidatura nacional muito poderosa, que responde a todos os requisitos, a todos os 5 requisitos que foram definidos. Depois, este trabalho agora de tornar visíveis os nossos argumentos e de criar um ambiente favorável para a discussão dos nossos argumentos e a apreensão dos nossos argumentos é um trabalho também muito importante, em que diferentes ministérios, a Câmara Municipal e a área metropolitana estarão muito envolvidos, e depois haverá o trabalho propriamente diplomático de decidir quem vota em quem e de que forma. Em relação à terceira pergunta, justamente uma das, na minha opinião, razões que fazem com que a diplomacia portuguesa seja, em geral, bem-sucedida nas suas diligências, é que nós somos muito prudentes, muito cuidadosos nos terrenos que escolhemos e nas causas porque escolhemos terçar argumentos. E, portanto, uma das nossas características que nos distingue, por exemplo, de outros países que estão sempre a candidatar-se a tudo e mais alguma coisa, é sermos muito parcimoniosos nas candidaturas que apresentamos e, em cada momento, perceber onde é que nós temos melhores argumentos e focar aí a nossa ação. Há outros Estados-membros que, com toda a legitimidade, por exemplo, alguns chegam a apresentar a mesma cidade à localização, quer da Agência Europeia do Medicamento, quer da Autoridade Bancária Europeia. Outros apresentam cidades diferentes, mas apresentam candidaturas às 2 localizações. No nosso ponto de vista, é mais forte a candidatura portuguesa se ela for focada numa das dimensões, e das 2 que, por enquanto, estão em causa, pareceu-nos que os argumentos mais fortes que nós tínhamos diziam respeito à Agência Europeia do Medicamento. Não sei se algum dos meus colegas de mesa querem dizer. Deixe-me só fazer uma pergunta que decorre da sua resposta. Falou da questão da segurança. Poderá ser esse um dos aspectos que distingue Portugal de outros destinos europeus? Pode ser esse um dos argumentos fortes a apresentar? Repara, Portugal é considerado hoje o 3º país mais pacífico do mundo. Os seus níveis de segurança são altíssimos, isso é reconhecido por todos, e segurança quer no sentido de segurança física, quer no sentido de condições de bem-estar e condições de proteção e integração e inclusão social. Agora, nós sabemos isso e todos sabem isso a propósito de Portugal. Agora, é preciso ter em consideração que esta é certamente uma competição, ninguém está aqui, ninguém apresentou para candidaturas para dá-las por perdidas, mas é uma competição entre amigos e, portanto, nós fazemos valer os nossos argumentos, mas não menorizando os argumentos dos outros, porque esta é uma escolha que nós temos de fazer, mas entre 27 Estados-membros, que por definição são os amigos mais próximos. Boa tarde, Sr. Ministro. Eu gostaria de saber se já há uma ideia, e certamente haverá, do investimento global envolvido. Sim, a parte relativa à elaboração da candidatura é uma parte em que se incorreu em alguns custos, sobre os quais o Sr. Presidente da Câmara falará, se entender. A parte agora relativa, digamos, àquilo que eu chamei a criação de um ambiente favorável, é uma parte que nós facilmente integraremos nos programas normais de promoção do país e, portanto, o que nós vamos fazer e estamos a fazer é integrar nos programas de promoção do país também esta nova componente. Quais são esses programas de promoção do país que nós temos sempre em curso? São aqueles desenvolvidos
pela AICEP, pela agência que procura atrair investimento para Portugal e que procura promover o investimento português no estrangeiro, assim como o nosso comércio externo, o Instituto do Turismo, que procura justamente valorizar a imagem de Portugal como destino e, portanto, não pensa apenas em termos de destino sazonal, mas também de promover Portugal como destino de localizações mais duradouras e continuadas, e outros organismos do Ministério da Saúde, e, portanto, nós incorporamos, este é mais um tema de programas que estão em curso. Relativamente à parte que é mais da responsabilidade do Ministério dos Estrangeiros, nós temos uma enorme vantagem, é que esse trabalho que nós fazemos não tem custos. Mas respondi à sua pergunta. Mas eu julgo, eu posso lhe responder relativamente a essa matéria. Em primeiro lugar, se a EMA se vier a instalar no Porto, mas também se vier a instalar noutra cidade qualquer, é a agência que fará o investimento fundamental. Portanto, estamos a falar de um investimento feito pela agência. É essa a razão também porque é extraordinariamente apetecível a atração de uma agência desta natureza, porque o impacto que tem, como calcula, as externalidades que cria, são muito grandes e são muito maiores quanto menor é o ecossistema, como é o nosso caso. Mas, para sermos claros, o investimento é um investimento por parte da agência. Haverá... Não, o que lhe estou a dizer é que se a agência decidir instalar-se em Portugal, o que resulta, isto é um benefício direto para Portugal, na medida Portugal não, ou seja, a Câmara Municipal do Porto, para ser claro, a Câmara Municipal do Porto não vai comprar um edifício para oferecer à EMA. Estamos claros? Sim. Pronto. Sim. A EMA é que terá que fazer esse investimento. Mas não há custos para Portugal nenhum. Há custos na candidatura, sim. Houve um custo da candidatura que foi definido inicialmente pelo Governo, através da contratação de uma agência de comunicação. No caso da Câmara Municipal do Porto, posso dizer que as duas pessoas que trabalham por um lado, o vereador Ricardo Valente, como calcula, é remunerado enquanto vereador. O Eurico Castro Alves disponibilizou-se a fazer isto voluntariamente. Aquilo que fizemos foi a contratação de um suporte digital filme, que julgo que até será suportado na base da contratação que já tinha sido feito pelo Estado. Admito que possamos ter que contratar durante os próximos meses alguns serviços, mas estaremos a falar seguramente em valores abaixo de 100 mil euros. Portanto, está a ver que não são valores muito significativos para uma cidade com um orçamento de 270 milhões de euros ou 260 milhões de euros, e ao mesmo lado com uma expectativa de trazer para uma cidade e para Portugal uma agência que, como digo, faz ela própria investimento, que traz provavelmente 600 ou 700 famílias, que imediatamente terão um enorme impacto portanto, em termos de externalidade para a economia da cidade, da região e do país. E isso está calculado, os ganhos que Portugal tem? As externalidades, julgo que não é preciso para já calcular externalidades. Aliás, eu tenho muitas dúvidas sobre os cálculos de externalidades, desde logo porque nós também não sabemos quantos trabalhadores virão. Para termos uma ideia, nós sabemos já que dos trabalhadores que hoje trabalham na EMA, haverá pelo menos cerca de 20% que não quererão sair do Reino Unido. Isso vai abrir caminho, como compreende, também aí uma nova externalidade que não podemos avaliar, que é o número de portugueses que serão capazes de concorrer para ocupar esses espaços. Portanto, há contas que, sinceramente, isso é que seria uma despesa. Estar a fazer neste momento um estudo, encomendar um estudo de uma externalidade é que me pareceria uma despesa supérflua. Inferior a 100 mil euros, diz respeito exatamente a quê? Eu não percebi essa parte. O que lhe estou a dizer é que, seguramente, que durante os próximos meses haverá ainda algumas despesas que terão que ser acarretadas pelo município do Porto. Eu não vou pedir, com certeza, ao Dr. Eurico Castro Alves que, se tiver que ir a Bruxelas, que pague a sua própria viagem. O que lhe digo é que, na avaliação global do impacto que isto tem nas contas do município do Porto, seguramente, e aqui falo com certeza absoluta, esta candidatura não terá um custo superior a 100 mil euros. Ok, ou seja, já chegamos aí a um valor, mas a questão que penso que todos colocamos é
Se a agência, de facto, se instalar no Porto, quanto é que isto vai custar? Qual é que é o número? Não vai custar nada. A cidade do Porto não vai custar nada. Eu não consigo explicar isto de outra maneira. Ouça, quando eu lhe digo assim, não vai custar nada, é porque não vai custar nada, porque há sempre a ideia. Vamos lá ver, isto não é o Euro de futebol. Nós não vamos construir estádios para trazer a agência. Aquilo que nós identificamos foi edifícios, porque somos obrigados a fazê-lo, e a Comissão Nacional escolheu 3 dos vários que seriam possíveis, das várias soluções. Mas se a agência vier para Portugal e vier para o Porto e escolher um desses edifícios, será a agência que terá que desenvolver um modelo, com o setor privado ou como quiser, através do financiamento que quiser, para desenvolver essa estratégia. Muito claro. Só para completar, Portugal não vai comprar a relocalização da agência. A agência tem que abandonar Londres a partir do momento em que o Reino Unido abandonar a União Europeia em março de 2019. E tem que se transferir para outra localização. E nós estamos hoje a decidir qual é essa outra localização. Claro que Portugal paga a Agência Europeia do Medicamento, como os outros 26 Estados-membros, na medida em que Portugal paga uma cota para a União Europeia e do orçamento da União Europeia saem 1001 despesas, incluindo as despesas de funcionamento e investimento na Agência Europeia do Medicamento. Mas, portanto, o ponto que é preciso ter muito em atenção é que nós não estamos num processo de leilão, não é de perguntar quem dá mais, direta ou indiretamente, para ter a Agência Europeia do Medicamento no seu país. Só uma questão adicional, para terminar esta parte da conversa, suponho. Então será ao contrário, será a agência a investir no espaço que vai ter. É isso mesmo. Espaços esses que são todos da Câmara Municipal. Para a Câmara Municipal não, os espaços não são da Câmara Municipal. Era isso que eu queria esclarecer. Não. Os espaços que foram indicados são espaços que pertencem a operadores privados, pertencem a instituições, há uma pertence a um banco, como foi ali anunciado. Okay. Não sei quem pertence aos outros, sinceramente. E qual é que é o custo de instalação, só para nós percebermos? O custo de instalação para nós não é nenhum. Esse assunto é um assunto que vai ter que ser a própria EMA a fazer o cálculo. Portanto, não se sabe quanto é que a EMA está disposta a pagar a esses operadores privados para ficar com... A EMA, com certeza, que irá avaliar também aí da conveniência da sua localização. E se assim for, eu creio que nós estamos muito bem situados. Porque, repare, naturalmente, como sabe, o Porto é bastante mais barato do que Milão. Portanto, aqui é uma das vantagens comparativas que nós podemos ter. É que, de facto, quando olhamos para o custo do metro quadrado no Porto, por todas as razões que conhece, não é propriamente o de Milão, apenas para citar Milão como uma cidade que é um fortíssimo candidato. Portanto, o investimento é da mesma maneira, quando se coloca a questão dos trabalhadores da EMA, naturalmente que os trabalhadores da EMA, se forem ouvidos, e com certeza que serão ouvidos, olharão também a análise custo-benefício daquilo que é o salário que tem e de quanto custa viver em Portugal numa localização como o Porto, comparando com outras. E porquê a Câmara optou por escolher espaços que são de privados e, portanto, que irão eventualmente porque essas são receber esse dinheiro em vez de serem espaços A Câmara do Porto não escolheu. A Câmara do Porto não escolhe. Okay. A Câmara do Porto teria, como qualquer outra cidade, que apresentar uma palete de, se quiser, disponível, onde pudesse ser construído ou reconstruído um edifício que permitisse corresponder às necessidades que estão no caderno de encargos. E, portanto, a cidade do Porto, aquilo que fez, rapidamente e em força, foi dizer assim, quais são os espaços que estão disponíveis para este tipo de equipamento. Naturalmente, falando com aqueles que são os seus legítimos proprietários. Não posso oferecer a casa de quem não possa estar disponível. E dentro disso, depois, e foram identificadas várias localizações, que era uma das preocupações do Sr. Presidente da República, com certeza se recordarão, da questão da localização, que era fundamental haver disponibilidade de recurso, esse recurso. Identificamos esses vários recursos e depois a Comissão Nacional fez um shortlist, identificando o quê? Que é uma posição central, city center, em que interessava apostar, que era isso que iria dar maiores condições a que a nossa candidatura fosse forte. A partir daí, será a EMA, se decidir vir para o Porto, com certeza que será a EMA que decidirá, preferimos este local ou aquele, fará os seus projetos e desenvolverá as obras pertinentes. Excelente notícia, se assim acontecer. Mas sempre entre os 3 que foram indicados pela candidatura. Sim, mas se preferirem outro, também nós não seremos esquisitos. Quer dizer, imagino que eles dizem, olha, por acaso ouvimos dizer que vocês têm outros 2. Também a gente não fica incomodada.
percebe? Quer dizer, aí, vamos lá ver, a agência tem essa liberdade, como o Sr. Ministro disse. É que, quando nós falamos numa candidatura, parece que nós agora estamos aqui a entrar num leilão e a ver quem dá mais. Não é essa a questão. A agência tem que sair do Reino Unido, onde com certeza como sabe, está instalada em Canary Wharf, e com certeza que abandonará o edifício de Canary Wharf porque tem que o fazer, e no edifício de Canary Wharf paga renda. Não sei se é renda, julgo que é renda. Não tenho certo se é leasing ou se é renda, mas paga renda. Está aqui o Eurico Castro Alves a confirmar. Portanto, eles vão ter que encontrar um edifício semelhante, vão ter que montar uma operação financeira semelhante para um edifício a instalar, seja no Porto, seja na cidade onde isso se instalarem. Eu vou só dizer uma frase que é importante do ponto de vista do Ministro dos Estrangeiros e que julgo que clarificará um pouco as coisas. A Agência Europeia do Medicamento será transferida para a localização que os Estados-membros decidirem. E é nisso que nós estamos agora a envolver-nos. Os Estados-membros vão decidir das 19 localizações possíveis qual é aquela da que a IEMA vai. E depois a IEMA irá.